Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Levítico 13 trata das instruções específicas relacionadas a doenças da pele, especialmente a lepra e outras impurezas que afetavam a pele, roupas e objetos. O capítulo reflete a preocupação com a pureza ritual e a integridade da comunidade, estabelecendo procedimentos detalhados de diagnóstico e isolamento, sob a responsabilidade dos sacerdotes. Essas orientações evidenciam o cuidado de Deus com a saúde física, espiritual e social do povo de Israel. Versículos de Levítico 13 do livro de Levítico da Bíblia. Leis referentes à lepra. 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. 2. Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. 3. Este examinará a parte afetada da pele, e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. 4. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. 5. No 7º dia o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. 6. Ao 7º dia o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. 7. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. 8. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. 9. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. 10. Este o examinará e, se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço. 11. É lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. 12. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar. 13. Este a examinará e, se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. 14. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. 15. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. 16. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. 17. Este a examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. 18. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar. 19. E no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. 20. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. 21. Mas, se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. 22. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. 23. Mas, se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 13 de Levítico trata extensivamente sobre as leis referentes à lepra e outras afecções de pele, bem como de mofo em roupas ou objetos.
Esse capítulo parece longo e detalhado, mas ele tem um propósito profundo dentro da teologia e da organização social de Israel. Vamos por partes para entender melhor o significado disso tudo. Primeiro, o que é lepra aqui? No contexto bíblico, lepra, hebraico, saraete, não se refere apenas à hanseníase, doença conhecida hoje como lepra, mas a várias doenças ou condições de pele, inchaços, manchas, feridas, descamações, etc. E não só isso, também incluía mofo ou bolor em roupas e objetos. O significado principal do texto. O tema central é a pureza e a impureza cerimonial, e não apenas a saúde física. Esses regulamentos tinham o objetivo de: primeira, manter o povo cerimonialmente puro. A pureza era necessária para viver em comunidade e ter acesso ao culto a Deus. Qualquer impureza isolava a pessoa até que fosse restaurada. Segundo, proteger a comunidade. Além do aspecto espiritual, havia cuidados de saúde pública, isolamento, observação e exame cuidadoso. Isso ajudava a conter doenças contagiosas. Terceiro, ensinar discernimento. Os sacerdotes aprendiam a discernir entre o que era puro e impuro, e o povo aprendia a viver em obediência e reverência a Deus em cada detalhe do cotidiano. Voltamos a ler. 24. Quando alguém tiver uma queimadura na pele, e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura. 25. O sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. 26. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. 27. No 7º dia o sacerdote o examinará e, se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. 28. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. 29. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo. 30. O sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. 31. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. 32. No 7º dia o sacerdote examinará a parte afetada. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele. 33. A pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. 34. No 7º dia o sacerdote examinará a sarna e, se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. 35. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura. 36. O sacerdote a examinará e, se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. 37. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura, e o sacerdote a declarará pura. 38. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele. 39. O sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou, essa pessoa está pura. 40. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. 41. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. 42. Mas, se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. 43. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele. 44. O homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. 45. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro.
46 Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O papel do sacerdote. O sacerdote aqui funciona como um tipo de inspetor sanitário e espiritual. Ele examina a pele, o cabelo e a evolução das manchas. Decide se o indivíduo deve ser isolado ou não. Declara alguém puro ou impuro com base em critérios específicos. Esse julgamento não é apenas médico, mas cerimonial. Alguém impuro não podia participar plenamente da vida religiosa nem social. As consequências da impureza. A pessoa com lepra era isolada da comunidade. Versículo 46. Tinha que se vestir de modo especial, gritar impuro, impuro, e viver fora do acampamento. Isso era um símbolo da separação causada pela impureza, especialmente como imagem do pecado. Voltamos a ler. 47 Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho. 48 Ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro. 49 Se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. 50 O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. 51 No 7º dia examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. 52 Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. 53 Mas, se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro. 54 Ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. 55 Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. 56 Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. 57 Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado com fogo. 58 Mas, se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. 59 Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Análise textual. Mofo em roupas e objetos. Versículos 47 e 59. O mesmo cuidado se aplicava a roupas e objetos de couro. Se surgisse mancha suspeita, o item era isolado. Se o mofo se espalhasse, o objeto era considerado impuro e devia ser queimado. Isso mostra como a pureza não era só pessoal, mas também material. Até os bens do povo precisavam refletir santidade. Aplicações espirituais. Embora essas leis cerimoniais não sejam exigidas dos cristãos hoje, elas têm importância simbólica e espiritual. Mostram que Deus se importa com cada aspecto da vida. Ensinam que o pecado, como a lepra, pode contaminar e isolar. Antecipam a necessidade de um mediador, como o sacerdote, e, mais adiante, de Cristo, que toca os impuros e os torna puros. Marcos 1:40-42. Em resumo, o capítulo 13 de Levítico ensina sobre o cuidado com a santidade e a saúde da comunidade, a importância da pureza para estar em comunhão com Deus, o papel do sacerdote como mediador e juiz da pureza, a ideia de que impureza deve ser tratada com seriedade, pois contamina e afasta. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!